Olha essa notícia aqui, ó. Jurídico do PT vê dor de cabeça no TSE por pacote de bondades de Lula, né? Ou seja, eu vou falar para vocês, fiquem tranquilos, jurídicos do PT. O TSE não vai fazer nada. A justiça brasileira é uma justiça de duas camadas. Para o pessoal, se fosse o Bolsonaro fazendo isso, ia ter problemas seríssimos. Tendo Lula, não vai acontecer nada. A verdade é essa. Se depender da justiça brasileira, o Lula não vai sofrer nada, por mais que ele roube, por mais que ele faça absurdos. O fato é, o que o Lula está fazendo agora é uma pedalada filha da puta. O problema dessa história toda aqui não é o TSE. O problema é que mesmo o Flávio Bolsonaro ganhando a eleição esse ano, a dor de cabeça que isso vai dar nos próximos anos aqui, ó, Lula e Congresso, na verdade, principalmente o Lula, tá? O Congresso tem uma contribuição também, mas principalmente o Lula deixa uma herança de R$ 1 trilhão na conta de luz. Eu falei para vocês, para ajudar o Wesley Batista e o Wesley Batista na Amazônia Energia, o Lula aumentou a conta de luz para todo mundo. Aí inventou o negócio de, ai, luz de graça, você vai ter luz de graça, olha que beleza, luz de graça. Quem não ganhou a luz de graça, ganhou a continha mais alta para pagar, né? Ou seja, 1 trilhão no total distribuindo isso daí. Isso aqui é terrível, porque eu falo para vocês, isso aqui todo mundo acaba pagando muito caro por isso daqui, né? Não é só isso não, aqui ó, teve bloqueio no orçamento, a bola de neve econômica que pode atingir Lula por suas próprias políticas. Eles estão falando aqui daquele problema que eu falei, né? Que o Lula cria um monte de incentivos para grupos específicos, mas cada incentivo que ele cria nesses grupos específicos, ele piora a situação para todo o resto. E aí o resto começa a olhar e falar, porra, que merda, né? Então, o TSE, o jurídico do PT, o TSE fica tranquilo. O TSE, ó, cachorrinho, com a esquerda e cachorrinho. Oh, vem cá, vem cá, vem cá. Não, 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 não. O Lula fez um negocinho errado aqui, passa a mão na cabeça do... Ó, Lula, não faça mais, tá? Na próxima eleição... Ah, mas não pode eleger mais, né? Não, não faça mais, tá, Lula? Aprenda, tá? Não faça de novo. Não vai acontecer nada com Lula. O TSE vai estar um pouco melhor agora com o Cássio Nunes e com o André Mendonça, mas ainda vai deixar passar, porque a justiça brasileira é leniente com a esquerda. São duas justiças que existem no Brasil, justiça lá do A e justiça lá do B. A famosa justiça de duas caras. Quando é com a esquerda, pode tudo. Quando é com a direita, não todo o rigor da lei. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Pedro Usa Rebite e Bino Aparece, ADM GDO, o Incel Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, jurídico do PT vê dor de cabeça no TSE por pacote de bondades do Lula, né? Às vésperas da eleição, questionamentos contra o uso da máquina pública pelo governo federal devem desaguar na Justiça Eleitoral. Não tenha dúvida que deveriam, tá? Não tenha dúvida que o que o Lula está fazendo não apenas é um crime eleitoral óbvio, como é um desrespeito com o Brasil como um todo, porque vai deixar um custo enorme para o próximo presidente pagar, né? Juristas ligados ao Partido dos Trabalhadores preveem que o presidente Lula está contratando antecipadamente uma dor de cabeça junto à Justiça Eleitoral, por causa do recente pacote de bondades, isenções e distribuição de benefícios às vésperas da eleição de outubro. A corrida pelo voto, hoje alinhada a adversários políticos, e a decisão de colocar a máquina pública como catalisadora de popularidade está gerando essa preocupação para o pessoal, né? O programa Gás do Povo, desenrola, não sei o que lá, um monte de coisa, né? Tudo isso deveria ter sido feito no ano passado, né? O problema é que isso vai cair no TSE e pode gerar um problema, né? Por exemplo, o governador de Roraima, o Antônio Denário, que é do Republicanos, foi cassado em abril passado justamente com o chefe do executivo dele, sob a alegação de ter usado programas sociais como Cesta da Família ou Morar Melhor. De novo, não se preocupe, porque o Denário é de direita. Então a justiça é o lado A da justiça, o lado duríssimo, não, o lado que vai lá e qualquer coisa que tiver errado, mesmo que não tenha nada errado, pune a pessoa de qualquer jeito, né? A esquerda pega o lado B. O lado B pode tudo, o lado B tá tudo tranquilo, tudo light, não vai ter problema nenhum. O pessoal já sabe como é que funciona a justiça no Brasil, né? Não, não, gente, eu não tô reclamando não, sabe por quê? Eu digo para vocês por que a gente enfrenta essa justiça de dois lados hoje. Porque a gente está do lado certo e nós estamos sobrepondo um regime que está morrendo. O regime está morrendo, essa elite aristocrática socialista está morrendo. É por isso que ela começa a usar a justiça para atacar o adversário político. Isso é natural, sempre aconteceria. Qualquer mudança real no Brasil passa por você enfrentar essa injustiça dentro da justiça.
porque a justiça naturalmente vai se alinhar aos poderosos de ocasião, vai se alinhar à esquerda, vai se alinhar ao socialismo, é o que está acontecendo. Né? Então, naturalmente que isso aconteceria, não tem como subir a escada sem fazer força na perna. Então, é isso que a gente está fazendo, a gente está lutando contra esse pessoal, tá? Embora a defesa de Denário alegasse que os programas já existiam antes do ano eleitoral e só teriam sido estadualizados, o TSE considerou que houve abuso de poder político e econômico e uso da máquina pública para influenciar a vontade do eleitor. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é o seguinte: se o TSE usar o mesmo argumento que usou no caso do governador de Roraima para o caso do Lula, o Lula está inelegível, o Lula vai perder o mandato dele. Você acha que tem alguma chance disso acontecer? Me fala. Me fala isso daí, depois me conta o quanto você acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e não sei o que lá, Fada do Dente, Rainha da Inglaterra, essas coisas todas, né? Rainha da Inglaterra, eu tô brincando, tá? Rainha da Inglaterra existia até não existe mais, mas existia até pouco tempo atrás a Rainha da Inglaterra, tá? Essa piada é daquele filme, como é que é o nome daquele filme? Megamente. Megamente tem uma piada dessa, né? Então você acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Rainha da Inglaterra, né? Enfim, só fiz uma piada aqui, tá? No caso dos programas sociais do governo Lula, o alerta no campo jurídico ligado ao presidente é que, a depender do ímpeto do TSE às vésperas da eleição, as medidas de afago ao eleitor e subvenção de nichos específicos, como taxistas, poderiam, no limite, ser interpretadas como abuso de poder político e econômico. Não, são abusos de poder político e econômico. Evidentemente que são. Não tem como não considerar de outra forma, né? O problema é, mais uma vez, justiça lado A, justiça lado B. Na esquerda passa tudo, a esquerda pode tudo, a esquerda, né? No final das contas, o governo brasileiro, a justiça brasileira, é um esquema de preservação de poder. A justiça existe não para resolver lide entre as pessoas, a justiça existe para preservar o poder de quem está lá em cima contra as pessoas que querem desafiar esse poder. A direita quer desafiar o poder, quer desafiar o status quo. O Lula é o cara que está no poder, que aliás é muito engraçado, né? O Lula quando estava falando que não, que nós que temos que ser os outsiders. O Lula está no poder desde 2003, cara, está 23 anos no poder, e agora vai dizer que é outsider, que está rompendo com as hierarquias. Que porra é essa, Lula? Você é o establishment, você é parte da elite aristocrática socialista. Eu até acredito que o Lula não se veja dessa forma, tá? O Lula é usado por essa elite aristocrática socialista de Brasília dessa forma, mas não deixa de ser culpa dele também. Ele é um joguete na mão desse pessoal. Se tornou, justamente devido à capacidade mental muito baixa, um joguete muito fácil de manipular. Bolsonaro é mais complicado, Bolsonaro dá trabalho, Bolsonaro é problema. Então a elite aristocrática socialista de Brasília joga contra a direita e joga a favor da esquerda. A justiça se torna meramente um mecanismo de proteção dos poderosos, né? Aqui, ó. A lei eleitoral é clara ao proibir a doação gratuita de bens ou benefícios em anos de renovação de mandato político. Mas, como em tudo no campo jurídico, o diabo mora nos detalhes. Em princípio, distribuir botijões de gás para a população carente, por exemplo, ou ampliar o problema de governo que já existia em outros anos, tendem a ser enquadrados como políticas públicas legítimas. Não. Tem uma diferença enorme. Eu já expliquei para vocês. Esse programa do Lula de entregar o botijão de gás, isso é compra de voto contratada. É lógico que vai ser assim. Para quem sabe como é que funciona a eleição lá na ponta, lá o pessoal dos cabos eleitorais, é lógico que vai ser assim. O que vai ter de cabo eleitoral, eu te dou um botijão de gás, tá? Se você não votar no Lula, eu não vou dar botijão de gás, não. Vai votar no Lula? Tá aqui o botijão de gás. Vão dar um jeito de usar isso pra caramba como compra de voto quando chegar perto da eleição. É por isso que fizeram dessa forma. Lembra? O programa Gás do Povo já funcionava antes. Funcionava como? Com Vale Gás. Você recebia um dinheiro lá para comprar o gás. Muito melhor. Funcionava muito melhor, muito mais tranquilo. A pessoa ia lá e comprava o gás onde ela quisesse. Se não quisesse comprar o gás, quisesse comprar, sei lá, farinha, comprava farinha. Não tem problema. É sempre melhor dar dinheiro na mão do pobre, o pobre decide o que fazer com aquilo. É muito mais útil, muito mais claro, muito mais rápido, muito mais simples, né? Por que o Lula mudou disso para dar o botijão de gás? Só tem uma explicação para isso. Compra de voto. Ele sabe que lá no Nordeste isso vai virar uma febre de compra de voto. É por isso que é proibido distribuir botijão de gás em época eleitoral. Mesmo que seja para a população carente. Mais uma vez, não estou dizendo que o TSE vai fazer alguma coisa. Não vai. O Lula não vai sofrer nenhuma consequência dessas coisas. Deveria. Se a lei fosse aplicada igualmente para os dois lados, deveria sofrer essas consequências todas, né? O problema maior é justamente isso daqui, ó. Lula amplia crédito com taxas favorecidas em terceiro mandato, preocupa o Banco Central e pressiona juros. O que está acontecendo é isso. O Lula
com essas ideias dele de que dar dinheiro para determinados grupos é o que resolve o problema do Brasil, ele criou essa montanha de benefícios para alguns grupos específicos, que no final das contas prejudicam todos os outros, e mesmo os outros grupos carentes também, tá? Porque o resto do pessoal todo acaba pagando por esse benefício através de ou inflação, ou aumento de impostos, ou taxa de juros muito alta. Uma das três consequências vai ter, não tem alternativa, não tem como tirar dinheiro, não existe dinheiro que cai do céu. O dinheiro ou vem de mais impostos que ele vai cobrar, e os impostos acabam sendo pagos pelo pessoal mais pobre e classe média no final das contas, ou então imprimir dinheiro e vai gerar inflação, ou então se imprimir dinheiro gerar inflação e a alternativa que você tem é aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. Aí para controlar a inflação, você aumenta a taxa de juros, ferra com o pobre do mesmo jeito. Então, isso é o que está ferrando o Lula. Isso que pode gerar a bola de neve econômica que pode atingir as próprias ambições políticas do Lula. Tá? Infelizmente, eu não creio que isso vá acontecer antes de outubro. Então, ou seja, infelizmente, quem vai pegar essa tromba que o Lula deixou vai ser o Flávio Bolsonaro mesmo ano que vem, né? Infelizmente. Isso é a tragédia da coisa. Essa leviandade que a justiça tem tratado a questão do Lula vai acabar levando a um prejuízo enorme para o povo brasileiro ano que vem, independente de quem seja o presidente. Aqui, ó, já teve bloqueio no orçamento aqui. O que o Lula bloqueou? Bloqueou principalmente a defesa. Olha que coisa curiosa, né? Ele que vive falando de, não, que soberania, mas vou cortar a defesa, né? Cidade, educação. Educação, foda-se a educação, né? O Lula, eu acho muito engraçado o pessoal que acha que o Lula prioriza a educação. Porra nenhuma. O Lula caga para educação. Ele entende a educação como uma maneira de comprar professores sindicalistas da área de educação. Só isso, né? Então, tá aqui cortando um monte de coisa de um monte de gente. Pior é o que ele está fazendo na conta de luz. Está fazendo uma pedalada pior que a da Dilma. Tá? A Dilma fez uma pedalada terrível lá na época dela. E agora o Lula está fazendo uma pior ainda, botando um monte de custo na conta de luz. A conta de luz no Brasil é caríssima, vocês sabiam disso? É muito cara a conta de luz do Brasil, comparada aqui com os Estados Unidos, inclusive, tá? Aqui nos Estados Unidos as coisas são mais caras aqui, tá? Porque né, aqui é tudo em dólar, né? Tudo mais caro, né? Mas a conta de luz aqui é mais barata que no Brasil, tá? Eu vou te falar um negócio, muito mais barata. Por quê? Porque no Brasil eles botam um monte de penduricário nesse negócio da conta de luz e coisa e tal, fica essa fortuna e o pior, o pessoal paga, né? Você tem que pagar, né? Não tem alternativa, né? Enfim, esse é o real problema. O TSE não vai ser problema para o Lula, não. Infelizmente, deveria ser um problema, mas não vai ser. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.